When you take your stand for Jesus Christ, stay there and die by it. What God says is the truth. And don't you fear what Satan has got anything to do about it. Quando você se decide por Jesus Cristo, fique aí e morra por isso. O que Deus diz é a verdade e não tema o que Satanás não tem nada a fazer quanto a isso. Don't argue with him, don't fuss with him, just ignore him and walk away. If you fuss with him, he'll keep you fussing day and night. Não discuta com ele, não contenda com ele, simplesmente ignore-o e afaste-se. Se contender com ele, ele o fará ficar contendendo dia e noite. Está vendo? Well, he'll say, you know you're not healed. You say, well, now look, Satan, I want to tell you something. Don't say it, just say, get away, I don't want to hear nothing about you. And walk on and say, thank you, Lord. Go on. See, don't pay any attention to it. Bem, ele dirá, você sabe que não está curado. Você dirá, bem, agora veja, Satanás, quero lhe dizer uma coisa. Não diga isso, só diga, afaste-se, não quero ouvir nada de você. E vá em frente e diga, obrigado, Senhor, continue. Está vendo? Não dê nenhuma atenção a isto. Conserve tua alma em ordem, pois ele pode vir a qualquer momento. Esteja pronto. Ele pode vir te buscar em qualquer minuto, em qualquer segundo, na próxima batida do teu coração, no próximo fôlego. Ele pode vir te buscar. Porém, apenas continue fazendo, seja o que for que você deseja, contanto que seja verdadeiro, decente, honesto, correto. Faça-o. Vá em frente. Deus nos abençoe mais este dia que Ele nos concede para fazermos o bem, para espalharmos a Sua palavra, o amor de Cristo por todos nós. E nos ajude a compreender o momento em que nós estamos vivendo. É um tempo difícil, de troca de valores. Às vezes o certo as pessoas estão colocando como errado e o errado como certo. Rui Barbosa falou que esse tempo chegaria. De tanto ver o poder se agigantar na mão dos ímpios, dos injustos, ia chegar esse tempo em que o homem teria vergonha de ser honesto, teria vergonha de dizer que é virgem. Você já pensou um rapaz, ou mesmo uma moça, atestar que é virgem? Numa escola, hein? Ou num trabalho, ou uma moça, uma mulher procurar um jovem e ele despachá-la, que seus colegas não vão dizer dele, que nem é homem, né? As pessoas se assustam hoje com a verdade e não se assustam com a mentira, se assustam com a honestidade. De vez em quando você vê isso aí. Uma pessoa acha uma carteira, procura o dono, devolve, então aquilo se torna manchete de televisão. Viram? Que o comum é a pessoa tirar os documentos, jogarem fora e ficar com o dinheiro. Mas quando a pessoa acha o verdadeiro dono daquilo, tem dinheiro ali, tem documentos, e ele devolve intacto, procura o dono, acha, aquilo é manchete dos grandes jornais do país. Bom, meus amados irmãos, então as pessoas se assustam quando a gente fala, buscando que as pessoas busquem a correção, e acham demais, acham um absurdo. Mas note uma coisa, Deus nunca ficou e nem ficará sem uma voz
na terra. Acontece que a correção de Deus, o amor de Deus, ela não é no ódio. A correção de Deus, ela não acontece com ódio. O castigo de Deus será, sim, um Deus irado diante de um povo pecador. Mas enquanto a graça é estendida, o que existe é um convite ao arrependimento, ao acerto. É deixar o caminho do mal, o caminho do erro e praticar o bem. Isso é amar. Você pode compreender que a correção é amar? O amor de Deus é corretivo. E se você não ama a correção, isso mostra que você não tem o amor de Deus no seu coração, que você não ama a Deus, que você não é um filho de Deus e prossegue no seu erro. Israel também, ele pelejou, ele achou que Deus não o amava, porque Deus corrigia. Deus mandava as pestes, Deus mandava um rei malvado ali para corrigir, castigar Israel, até que ele se arrependia e clamava. Ele chegou a chamar Nabucodonosor de seu servo. Um ímpio, um caldeu, era servo de Deus. Porque, na verdade, até o diabo, ele é servo de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. A pessoa dá lugar, não quer atender ao convite de Deus, não quer se arrepender, então Deus entrega a ele. Nós encontramos em 1 Coríntios 5 que aquele povo estava ali se jactanciando. Houve um rapaz ali que deitou-se com a mulher de seu pai. E a igreja estava muito inchada. Não, deixa passar, ele é jovem, isso é coisa mesmo. O homem não dá conta de ficar, isso é coisa de homem mesmo. A igreja estava desse jeito. Mas chegou a voz de Deus ali. E a voz de Deus foi Paulo. Vocês estáis inchados e nem tirais esse inico do vosso meio? E o que Paulo fez? Paulo não amou aquele rapaz. Paulo estava com ódio daquele rapaz. Será que Paulo estava odiando aquele rapaz? Se você ler lá, você verá que Paulo não estava odiando aquele rapaz. Eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 5. A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Então você vê as pessoas aí, um pastor com duas mulheres, convivendo com duas mulheres, e você acha isso normal, isso não pode ser corrigido, tem que deixar. Porque se corrigir é falta de amor, é ódio, é inveja. Não, isso não é falta de amor. Isso não é inveja. É porque Deus tem que ter alguém para falar que isso não é correto, gente. Isso não é correto, isso é errado. Mas as pessoas aceitam este pastor a si mesmo, abraçam e defendem-no. Então São Paulo diz no verso 2: estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Então as pessoas ficam com ódio, é quem fala do erro. É quem quer que a pessoa se arrepende. Por que você não pode deixar este caminho errado e fazer o que é certo? Agora, veja o verso 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quem estava amando este homem? Paulo ou os
demais que queriam encobertar o seu pecado. Encobertar o pecado daquele homem seria mandar ele para o inferno. E o nome, agora Paulo se uniu a eles. Mas para quê? Para ele deixar de ir para o inferno, para que Satanás então o surrasse, para que ele compreendesse a gravidade do seu erro, porque as pessoas batiam nas suas costas, não, vai tudo bem, nós estamos contigo, estamos do seu lado, não vai acontecer nada com você. Mas Paulo foi franco, ele tinha o Espírito Santo. Então ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E ele foi salvo. Depois Paulo mandou que a igreja o recolhesse para que ele não morresse de tristeza. Ele sofreu a pena da correção. E ele se arrependeu dos seus atos. Agora voltemos em Malaquias capítulo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos amastes? O Senhor diz que nos ama, mas em que? Com provas. Então o Senhor responde, não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Então o amor de Deus é manifestado na eleição e na correção. Você vai em Hebreus capítulo 12, começa no verso 5. Então o apóstolo diz, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige, ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ao fugir da correção, ele está dizendo, eu não sou filho de Deus. Está escrito. Sois então bastardos e não filhos, vocês não amam a correção. Querem deixar correr frouxo, encobertar o pecado, pôr um paninho quente. Agora, ele diz, além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Ele quer que nós sejamos participantes da sua santidade, então ele nos corrige. Ele não vai deixar a coisa passar assim de liso, não. Se passar é porque não é filho dele. Se ele não te corrigir é porque você não é filho dele, porque se for ele vai te corrigir. Ele não é um pai frouxo, que tudo que o filho quer ele faz, tudo que o filho quer ele compra. Não, Deus não faz isso. Deus é bom, mas as pessoas confundem o amor, a bondade de Deus, pensando que Deus é um velhinho caduco, você pode passar a mão na cabeça dele, ó vovô, eu vou fazer isso aqui, só não importa não. Não, Deus não é esse tipo de pai. Deus é um pai de justiça, Deus é um pai de amor, Deus é um pai de correção. Aí o apóstolo conclui no verso 11. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nós temos que sofrer a correção, nós temos que sofrer essa correção. E Deus tem que usar alguém para trazer esse aviso. As pessoas se assustam com a verdade, com a honestidade, com a pureza, com a santificação e não se assustam mais com a mentira, não se assustam mais com a prostituição, não se assustam mais com a fornicação. Deixa, o amor de Deus, Deus é amor. Mais uma vez, conserve tua alma em ordem, pois ele pode vir a qualquer momento.
Esteja pronto, que Ele pode vir te buscar em qualquer minuto. E concluindo, eu quero pegar apenas Gálatas, no capítulo 4 de Gálatas, verso 16. Então aquelas pessoas ficaram inimigas de São Paulo, porque Paulo trazia uma correção. Então ele diz no verso 16: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Vejam vocês, meus irmãos, que esse espírito não é de hoje, não. Paulo perguntou: fiz-me acaso vosso inimigo porque preguei a verdade? Então, para concluir com a mensagem, a flecha do livramento de Deus. Agora mantenham-se longe disto, dessas imundícies do mundo. Evitem a aparência do mal. Talvez você pense que eu estou vos criticando, mas, irmão, creio que isso se faz necessário aqui. Há algo que está errado. Agora não quero que vocês fiquem com raiva de mim. Sou vosso irmão e Deus me fará responder perante vocês no dia do julgamento, isso é correto. Não é odiando a ninguém, não é para destruir alguém, mas é desejando que as pessoas corrijam e busquem a santidade. Preparem-se, estejam prontos, porque nós estamos à margem do arrebatamento coletivo e individual. Eu não sei que hora que Deus me chamará para prestar conta, e você também não sabe. Então compete a nós estarmos prontos para isso. Então veja, eu não sou o teu inimigo. Paulo também estava dizendo, mas eles estavam pensando que Paulo era inimigo deles. Fiz-me acaso o vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente. Deus vos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória deste glorioso nome. Amém.